Thomas Berry, ele fala de 3 princípios que aqui estão dispostos de um outro jeito. Ele fala que o primeiro princípio é um princípio de diferenciação. A evolução acontece na medida que a gente se diferencia, né? Na medida que a gente se especializa, na medida que a gente aumenta, né, em quantidade e diversidade as possibilidades de expressão, né, da vida, né? E antes da consciência da vida, antes da vida dos fluxos, né, cósmicos. Com essa diferenciação, geralmente acompanhada dessa diferenciação, existe um processo de subjetivação. Na medida que as estruturas se complexificam, a gente também tem uma interiorização psíquica. É como que, na medida que as estruturas se complexificam, elas vão ampliando sua capacidade de agência, de intencionalidade, de consciência. E aí, uma grande revolução, né, nessas ciências holísticas é esse entendimento de que a evolução da consciência ela não é consequente à evolução da matéria, né, em quantidade e diversidade. Elas são, se não simultâneas, a evolução da consciência precede, de alguma maneira, a evolução da matéria. Mas então a gente tem... Para a gente falar de evolução, a gente precisa considerar esse processo de diferenciação, né, em quantidade, diversidade, e a gente fala desse processo simultâneo de interiorização. Por exemplo, quando a gente olha para a evolução do sistema nervoso, né, do cérebro reptiliano para o cérebro mamífero, para o cérebro humano, né, o córtex ali, e para o cérebro pré-frontal. A gente está falando de uma transformação ou de uma incorporação, primeiro, né, no cérebro reptiliano, da nossa percepção de dor e prazer, depois para o mamífero já incorporando nossa capacidade de sentir sentimento, emoção, depois para o cérebro humano, né, o córtex, para a capacidade cognitiva, que amplia a nossa capacidade de comunicação, e depois para o pensamento abstrato, né, que ancora a consciência autorreflexiva, o que é chamado também aqui pelo Thomas Berry de autopercepção consciente. Ou seja, na medida que o sistema nervoso vai se complexificando, ele também vai ancorando, né, uma capacidade de manifestação da consciência em uma ordem de valor superior, né, que manifesta potenciais de ordem superior, e isso é simultâneo. Essa dança, né, entre matéria e energia, matéria e consciência, ela é uma dança que vai acontecendo, assim, eles vão interagindo, né, esse processo evolucionário matéria e energia é interagente. E para essa evolução, esses elementos que constituem um sistema, né, no caso do sistema nervoso, células, né, nervos, moléculas, enfim, tudo isso precisa estar conectado e precisa estar em comunicação. Quando a gente tem esses 3 elementos juntos, a gente tem uma complexidade elegantemente ordenada, porque se a gente tem diferenciação, se a gente tem subjetivação, mas não tem um relacionamento ordenado, a gente não tem necessariamente evolução. A gente tem evolução quando elementos diferentes, em quantidade, em um nível significativo de diversidade, interagem em um relacionamento que tem algum grau de ordem, de ordenação, de organização, que favorece o nascimento, então, disso que a gente fala bastante, né, no PQR, dessas propriedades emergentes. Se a gente olha agora, olhando não para a evolução cósmica, mas olhando, pensando em um sistema, e esse sistema pode ser qualquer coisa, um padrão climático, um ecossistema natural, uma organização, uma comunidade, enfim. Para algo ser um sistema, o que a gente precisa? O que é um sistema complexo? A gente precisa de elementos, né, ou subsistemas, enfim, partes, componentes, que são diferentes, que interagem entre si, se relacionam, trocando informação, trocando matéria, trocando energia, e que estão ordenados para alcançar uma tarefa comum, para alcançar um objetivo comum. Isso é um sistema, e esses relacionamentos estão a serviço de alcançar esse objetivo comum.
quando os elementos estão ordenados, organizados, né, dessa maneira, a serviço de alcançar essa meta comum, esse objetivo comum, a gente fala que esses relacionamentos são sinérgicos, e aí a gente pode ter relacionamentos de alta sinergia ou relacionamentos de baixa sinergia, né? Por exemplo, as nossas células não estão atuando em benefício exclusivo, né, com alto interesse exclusivo, de modo a comprometer as células do nosso coração. Não estão atuando a serviço do seu autointeresse de forma a comprometer a saúde da nossa visão. Não, né? As nossas células do coração, junto com as células de outros órgãos, de outros tecidos, inclusive dos nossos olhos, na medida que elas servem à saúde do coração, elas de alguma maneira servem também à saúde de todo o organismo. Então, os sistemas vivos, e aí o nosso corpo é só mais um exemplo, né? Eles têm a atuação das suas partes, dos seus componentes, a serviço de um benefício que beneficia a eles mesmos, beneficia os relacionamentos que eles têm com outros elementos, que beneficia o organismo como um todo. Essa é a metáfora, quando a gente fala da transição do pensamento reducionista para o pensamento sistêmico, a principal metáfora que a gente quer trazer é essa de pensar em partes para pensar em todos, né? Em vez de a gente pensar o mundo como máquina, a gente quer pensar o mundo como um organismo, onde existe uma funcionalidade estratégica, né? Assim, os elementos exercem funções que contribuem para a saúde de algo que transcendem eles mesmos, né? Essa é a imagem, né? Que por si só já seria suficiente para fundar uma nova ética, né? Assim, de vivência, né? De relacionamento.